Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos participar da defesa de monografia da Kátia, né, com a participação do professor Laércio, professor Paulo e os colegas, né, dela. O primeiro momento, né, a apresentação dela, uma média de meia hora, né, e depois vai ter a arguição da banca, primeiro os mais velhos, né, o Laércio, depois o professor Paulo, e aí eu vou fazendo pequenas intervenções que forem necessárias, tá? Aí depois vai ter o momento em que eu vou pedir para a Kátia e os demais participantes se retirarem, vai ficar só os professores para fazer a avaliação dela e depois a gente convida ela novamente para receber as notas. Tá ok? Entenderam a regra do jogo aí? Muito bem. Tá ok, ok. Então, Kátia, está com você. Boa sorte, né? Na apresentação aí. Fique à vontade. Na hora que você quiser começar, a gente começa aqui a marcar o tempo. Só tomar água aqui. Então, vamos começar. Primeiramente, boa tarde, senhores avaliadores. Boa tarde, caros colegas que ora prestigiam a minha apresentação. Meu nome é Kátia Gisele Martins da Costa. Meu orientador é o professor Dr. Glauco de Oliveira Vieira. E o tema do meu trabalho é sobre desenvolvimento inicial de genótipos de café, coffea arábica, em canteiros agroflorestais. Bem, a dinâmica da minha apresentação ela será da seguinte maneira. Primeiramente, irei introduzir o assunto, irei falar sobre os objetivos, sobre os materiais e métodos, sobre o resultado de discussão, irei concluir e farei consideração final. Bem, vamos começar pela introdução. A produção de café, ela, além de contribuir com o saldo positivo da balança comercial brasileira, ela favorece o setor industrial e o setor de serviços, pois ele gera emprego direto e indiretamente para quase 3 milhões de pessoas, o que favorece para o crescimento e desenvolvimento econômico e social do Brasil. No estado de Mato Grosso, existe 20 mil hectares de café plantados, sendo que quase todos se concentram no norte e no noroeste do estado. E eles são produzidos exclusivamente pela agricultura familiar, que apesar da ausência de uma produção tecnificada, a agricultura familiar, o café ele traz para eles uma significativa fonte de renda, pois os produtores da região, eles conciliam principalmente a triade, que é a produção de café, pecuária de corte e a de leite. Bem, o aquecimento global é um problema mundial. E, segundo o Girard de 2008, se as mudanças climáticas ela continuar, as regiões produtoras de café vão ter produtividade reduzida gradativamente. Sendo que, no ano de 2020, ela é uma perda de 9,48%, e esse valor ele pode se evoluir para 17,1% em 2050 e chegando a 33% em 2070. E isso representa um prejuízo, respectivamente, de 802 milhões, 1,6 bilhão e 3 bilhões. Os sistemas agroflorestais, as SAFs, elas exercem um papel importante na busca de adaptação a temperaturas altas, sendo este um problema causado pelo aquecimento global. E é uma alternativa para tentar conter o revés ambiental causado pelo aquecimento global, pois, além de amenizar a temperatura, ele torna a propriedade mais resistente a pragas, secas e inundações.
e que é causado pela mudança do clima. E ele consegue otimizar o uso da terra, pois o sistema agroflorestal ele permite o cultivo de outras espécies de interesse econômico no mesmo espaço, como pastagens, plantas lenhosas, que em consórcio ele favorece o incremento na fertilidade do solo. E, além do mais, a SAFs ela economiza na adubação química, pois a matéria orgânica, né, ela favorece no solo uma qualidade melhor do solo, e isso aumenta, além do mais aumentar a qualidade do solo, ele aumenta a umidade do solo, e é o que favorece o desenvolvimento das plantas. Bem, diante da variedade de cultivares de café hoje presente e das diferenças climáticas de cada região que ela influencia na produção do café, a pesquisa ela partiu do seguinte problema, que é avaliar o desenvolvimento inicial de genótipo de café, coffea arábica, em canteiros agroflorestais. Desse modo, os objetivos específicos da pesquisa foram dois. Primeiramente, conhecer quais das 4 cultivares avaliadas se desenvolvem inicialmente em canteiros agroflorestais. E segundo, selecionar qual o canteiro agroflorestal que proporcionou o melhor desempenho inicial em plantas de café. Sendo estes dados para a cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, que é onde a pesquisa foi avaliada. Bem, os materiais e métodos. Eu vou começar falando sobre as cultivares. Eu utilizei 4 cultivares de café arábica, que são eles o Bourbon amarelo. O Bourbon amarelo, ele veio de uma mutação genética do Bourbon vermelho, e ele é muito utilizado, pois ele é resistente a pragas e a doenças. E ele é muito cultivado ao redor do mundo, porque ele traz característica muito desejada, como a doçura marcante dele. Então, ele é muito utilizado para a produção de cafés especiais. Além disso, temos a cultivar arara, que trata-se de uma hibridação, que é um cruzamento natural entre as variedades de café Ubatã e catuai amarelo. E quando os genetistas cruzaram esses cafés, eles buscou unir a resistência e o vigor da produtividade, pois ele é de porte baixo e é o que facilita a colheita. E o geneticista, eles garantem que rende, em média, 120 litros a mais quando comparado às outras cultivares. Temos a IPR 103, que foi desenvolvida através do método genealógico, que é o cruzamento com catuai e catu, e é a única de coloração vermelha dentre as 4. E ela possui características de rusticidade biótica e abiótica, e ela é mais adaptada para regiões quentes e solos pobres. Então, ela é muito utilizada no sistema agroflorestal. E ela também possui resistência para algumas doenças, como a ferrugem. Além disso, temos a topázio MG1190, que a cultivar topázio ela é oriunda do cruzamento entre as cultivares catuara amarelo e mundo novo, e ele tem excelente produtividade. Ele tem um elevado vigor vegetativo, então, além disso, ele não exibe o depalpeamento precoce, que é um problema na produção do café, e a maturação dele é precoce e uniforme. Bem, o trabalho ele foi feito com a dinâmica de 2 ambientes. Então, eu sempre estarei falando sobre o ambiente de casas de vegetação, potinha da casa de vegetação, localizado na Universidade Federal do Mato Grosso, e o canteiro agroflorestal. Ambos são localizados na Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Araguaia. Então, vamos lá. Na casa de vegetação, foi onde deu início ao trabalho, porque foi onde as mudas foram produzidas.
E o delineamento utilizado foi o totalmente casualizado com 15 repetições. E a semeadura ela foi realizada a 1 centímetro de profundidade em sacos pretos de polietileno. E nesses sacos continha substrato composto por 700 litros de terra peneirada, 30 litros de esterco de curral curtido e peneirado, 4 kg de superfosfato simples, 3 kg de calcário, 0,5 de cloreto de potássio e 1 kg de FTE. E aos 150 dias de idade foram avaliados quanto às características: a altura da parte aérea, diâmetro do coleto, número de nós e número de folhas. E logo após, foi transferida para o canteiro agroflorestal. Os canteiros agroflorestais eram compostos por toras de madeiras enfileiradas, que é madeira de acácia e pau de balsa, e cobertos por uma mistura de gravetos, o solo do horizonte A e a palha de grãos, é composta por um ano. E, a fim de minimizar a infestação por plantas daninhas, os canteiros foram cobertos por uma fina camada de serragem de madeira. Esses canteiros eles possuíam dimensão aproximada de 2,5 por 1 metro em canteiros largos e 2,5 por meio metro em canteiros estreitos e testemunhas. Onde é válido ressaltar que nos canteiros de testemunha não foi colocado toras de madeira. Foi apenas delimitado o espaço e delimitado o espaço no chão mesmo, e foi jogada a serragem para o controle de planas daninhas e a marcação do espaço. Como na foto em seguir. Aqui não tem a história de madeira, tem somente o canteiro testemunha. Então, os canteiros eles ficaram prontos no final de fevereiro. E no começo de março foi aplicado 2,5 kg de adubo iorim por canteiro, em toda a linha central, como visto na foto. E porque era onde ia ser colocado as mudas de café. Por isso que foi adubado na linha central. E este adubo, ele é um fertilizante composto por fósforo, cálcio, magnésio, silício e micronutrientes. E ele foi escolhido por ser fonte de rocha fosfática, o que é o permitido no sistema agroflorestal. Bem, no final de março, foi semeado sementes pelo sistema Muvuca, que são algumas culturas que serviram de placenta para o café. Então, em cada canteiro, recebeu 20 gramas de milho, 16 gramas de girassol, 10 gramas de gergelim, 4 gramas de feijão, 4 sementes de abóbora, 4 sementes de maxixe. E o sistema Muvuca, a palavra Muvuca, era de origem indígena, que significa mistura. Pois, para fazer o sistema, foi colocado junto com as sementes uma espécie de mistura de grão e areia. E ela foi semeada nesse sentido do sistema Muvuca, fundamentado na explicação de Steinbuch 2013, onde diz que no momento da implantação da agrofloresta, planta-se todas as espécies ao mesmo tempo, com finalidade de termos consórcio de plantas ao longo do tempo. Pois quando utilizamos o sistema Muvuca, as sementes elas não crescem de forma uniforme. Então, no canteiro, haverá espécies com diferentes idades, tornando o sistema agroflorestal um planejamento de sucessão e estratificação. E, além do mais, essas culturas elas servem de placenta. O que é a placenta? A placenta é as plantas que promovem um acúmulo de matéria orgânica em pequeno prazo, no máximo de 1 a 12 meses, e ela traz produtividade, traz renda para o produtor, enquanto o café não está produzindo, o café ainda não está pronto para poder para venda, e ele serve de adubo orgânico, para a principal cultura, que é o cafeiro. Então, utilizar a placenta ou plantas companheiras, que são outros termos utilizados,
é muito importante no sistema agroflorestal. Bem, em todo o trabalho, tanto em casa de irrigação quanto no campo, foram avaliadas 4 características, que são ela, a altura da planta, que ela foi medida por meio de uma régua milimétrica e ela foi efetuada a partir do nível do substrato até a ponta do caule e expressado em centímetros. Número de folhas da muda, que conta-se geral e não os pares de folhas, como em alguns trabalhos. O diâmetro do coleto, que ele foi medido após o primeiro nó. Então, após o primeiro nó, a partir do segundo nó que eu medi a espessura, contando isso para ser uma coisa uniforme de todas as plantas e para ter continuidade no trabalho. E foi através de um paquímetro de precisão. Para quem não conhece o paquímetro, tem a fotinha. E o número de nós, que ele foi contado todos a partir do nível do solo. E, além disso, foi utilizado 15 mudas de café de cada genótipo. Então, foram 15 mudas, onde 5 ficaram no canteiro estreito, 5 no canteiro largo e 5 no testemunha. E as avaliações elas foram realizadas a 60, 90, 120, 150 e 180 dias após o plantio nos canteiros agroflorestais. E antes de levar, foi feita a avaliação na casa de irrigação. Bem, na tabela 1, mostra a análise da variância para as 4 características avaliadas em casas de vegetação. E em maio de 2021, quando as mudas estavam com 210 dias de idade. Analisando o resultado, observa-se que não foi detectada diferença estatística para o diâmetro do coleto das 4 cultivares de café na casa de vegetação. No entanto, houve diferença significativa a 1% de probabilidade para a altura e 5% de probabilidade para as características número de folhas e número de nós. Na tabela 2, nós conseguimos ver detalhado de cada cultivar quantas características avaliadas. Nota-se que para a característica altura foram formados 3 grupos, destacando a cultivar arara com a maior média. Seguido pela cultivar bourbon amarelo e as cultivares IPR 113 e a topázio MG 1190, elas pertenceram ao grupo de menor desempenho. E esses valores, eles se encontram na mesma faixa de estudo de Silva 2019, no qual ela avaliando 20 cultivares de café em casa de vegetação, encontrou a formação de 4 grupos, sendo que o primeiro apresentou média de 18 centímetros e o último grupo de 12 centímetros. E a superioridade da cultivar arara, as demais cultivares, em relação à sua altura, é também encontrada na pesquisa de Ramos 2021, no qual verificou que essa cultivar apresentou os maiores valores, tanto para a altura das plantas, quanto para o número de folhas e o diâmetro do colete dentro das cultivares avaliadas. E para a característica número de folhas, a cultivar topázio MG 1190 apresentou a maior média, formando um grupo distinto das demais cultivares. As outras, ela apresentou uma média de 15 a 12 folhas. Silva, 2019, ela também encontrou a formação de 2 grupos para o número de folhas, sendo que o primeiro apresentou a média de 8,9 folhas e o segundo grupo com média de 7,7 folhas. E o Santinata et al., 2015, no trabalho com mudas de café arábica, observaram que mudas de café plantadas com 6 pares de folhas, elas foram superiores para a característica altura, diâmetro de coleto e número de nós, quando comparada às mudas com menor número de folhas. Então, segundo estes autores, eles falam que
Isso ocorre devido à pequena área vegetativa. E como tem uma pequena área vegetativa, ele resulta no menor desenvolvimento radicular do cafeeiro. E assim, os problemas de adaptação são mais frequentes logo após o plantio, principalmente em regiões quentes. Bem, na tabela 3, eu tomar água, gente. Na tabela 3, nós podemos encontrar o resumo da análise de variância para a característica variada no campo em novembro de 2021. Quando as mudas tinham 390 dias de idade e 180 dias no campo. Bem, nas avaliações realizadas no campo agroflorestal, houve diferença entre os genótipos a 1% de probabilidade para a altura e 5% de probabilidade para o número de folhas. E não houve diferença para o diâmetro do coleto e nem para o número de nós. Porém, quando analisamos o fator canteiros, observe que teve significância, 5% de probabilidade para a altura, número de folhas e diâmetro do coleto, demonstrando a influência do canteiro agroflorestal nessas características avaliadas. E o número de nós não teve diferença em relação ao genótipo e nem aos canteiros agroflorestais. Bem, na tabela 4, encontra-se as cultivares detalhadas. No campo, quando as mudas de café estavam com 390 dias de idade e 180 dias no campo. E observou os seguintes valores, que formou 2 grupos para a característica altura. Sendo o primeiro grupo formado pelas cultivares Bourbon amarelo e arara. E o segundo grupo, de menor altura, foi formado pelas cultivares PR-103 e Topaz MG1190. A avaliação da característica altura no campo é muito importante para a análise das plantas, que estão se desenvolvendo e se adaptando. Principalmente no sistema agroflorestal. No sistema agroflorestal, as plantas companheiras, elas fazem um sombreamento para o café. Neste sentido, Angel, em 1989, indicou que os cafés seriam adaptados a condições ambientais equivalentes a 50% de sombreamento. Ou seja, as plantas companheiras devem proporcionar ao café 50% de sombreamento. Jabral et al., 2007, verificou que as plantas de café com 75% de sombreamento apresentaram melhor desenvolvimento em relação à altura e que a altura deve ser a principal característica observada no sistema agroflorestal. Está dizendo que o link está inválido. Rodrigues et al., 2011, quando ele avaliou 25 cultivares de café arábica, se deparou com a formação de 2 grupos para a altura de planta, sendo a cultivar Bourbon amarelo pertencente ao grupo de maior média, o IPR-103 ao grupo de menor média, e que foi na mesma linha dos meus resultados encontrados. Bem, além disso, para o número de folhas, para a questão do número de folhas, foram encontrados 2 grupos, onde a cultivar arara teve a maior média. E as outras cultivares, Bourbon amarelo, PR-103 e Topaz MG1190, ficaram no segundo grupo com a menor média. Bem, cada planta ela tem uma característica de sobrevivência, ou seja, ela possui estratégias de alocação de recursos de energia quando está presente em um dado ambiente. De acordo com as considerações de Pilar, 1994, os padrões, as limitações do meio físico e biótico e abiótico fazem com que haja desenvolvimento de apenas uma característica por vez. Como, por exemplo, os ramos lenhosos, quando os cafés têm ramo lenhoso, ele permite o crescimento em altura,
para obtenção de mais luz. Porém, essa estratégia, ela imobiliza recursos que poderiam, por exemplo, ser deslocados para o crescimento de folhas. Então, por isso da importância de análise de todos os dados. Mello, 2008, acentua que o cafeeiro apresenta relativa tolerância à seca. Então, devido à estabilidade de vários parâmetros fisiológicos, que dentro de uma fase de deficiência hídrica, ela permanece constante. Porém, quando os sintomas ocasionados pelo déficit hídrico, quando um déficit hídrico severo, causa principalmente o desfolhamento do café. E isso ocorre de forma gradual, porque isso é uma forma de sobrevivência do cafeeiro, demonstrando que a relação de número de folhas sozinho, ele não pode ser um resultado conclusivo, pois há muitos fatores envolvidos. Bem, para a característica de diâmetro do coleto, não houve diferença em ambos locais, nem na casa de vegetação, nem no campo agroflorestal. Rodrigues et al., também avaliando 25 cultivares de café na arábica em fase produtiva, ele não encontrou diferença entre as cultivares para o diâmetro do coleto. Já o Júnior, 2006, avaliando as características de muda de café com diâmetro do coleto e altura, ele observou que nos meses de junho, julho e agosto foram os meses em que houve valores menores de desenvolvimento, comparado a outros meses. E este fato ele ocorreu devido à queda de temperatura e à baixa precipitação pluviométrica deste período, que é o que contribui para uma diminuição do metabolismo das plantas. Então, a temperatura, fotoperíodo, intensidade da radiação solar e outros fatores são fatores climáticos mais relacionados com o desenvolvimento do café, principalmente na fase inicial. Dessa forma, Barros, 1902, ele, em pesquisas em diferentes épocas, em uma mesma região, ele disse que é importante fazer essa avaliação em diferentes épocas. Por exemplo, o meu trabalho ele foi feito a análise na época da seca. Então, é importante fazer também a análise na época de chuva, porque isso influencia bastante no café. Em relação ao número de nós, também não foi encontrada diferença no campo agroflorestal. Kissy et al., 2005, em seu trabalho, observou que cafés sombreados, quando comparado ao cultivo em pleno sol, ele reduz o diâmetro médio e o número de nós. Isso pode ser explicado pelos valores mais baixos de radiação, fotossinteticamente falando. E ele também coloca que se pode ter uma ideia de desfolhamento através da avaliação do número de nós nas plantas, pois o número total de nós, o número total de folhas de uma planta, ele deveria ser o dobro do número de nós. Nesse sentido, como pode observar, a cultivar arara foi a que menos sofreu estresse em relação a outros cultivares, pois, apesar de apresentar estatisticamente o mesmo número de nós das outras cultivares avaliadas, ela apresentou um maior número de folhas na plântula. Ou seja, a cultivar arara tem 10,5 de média de nós, certo? Se ela tem 10,5 de média de nós, ela deveria ter uma média de 21 folhas. E ela ficou com uma média de 17 folhas por planta. Com as outras cultivares que teve o mesmo número de nós, de média de 21 folhas, elas diminuíram pela metade, tem uma redução pela metade das suas folhas. Por isso a importância de uma análise de um todo, não somente de uma característica isolada. Além disso, na tabela 5, eu analisei, né, os canteiros agroflorestais em relação ao que proporcionou o melhor desempenho para os cafés. Tivemos os seguintes resultados.
onde pode-se notar aqui, para a característica altura, a formação de 3 grupos. O canteiro largo se destaca com a melhor média, seguido pelo canteiro estreito, com uma média intermediária. E no canteiro testemunha, houve a menor média. Em relação à característica número de folhas, houve formação de 2 grupos, sendo o primeiro grupo formado pelo canteiro largo, com média de 16,84, e o segundo grupo composto pelos canteiros estreito, com uma média de 10,35, e o testemunha, com a média de 9,64. Em relação à característica de âmbito do coleto, houve a formação de 2 grupos, sendo o primeiro, ele foi composto pelos canteiros largo e estreito, com médias de 4,17 e 3,99 milímetros. O segundo grupo foi composto pelo canteiro testemunha, que teve a menor média de 3,03 milímetros. E já para esse número de nós, não houve diferença entre as médias, formando apenas um grupo. Bem, o incremento da matéria orgânica no sistema agroflorestal, ou seja, o aumento do tamanho dos canteiros, ele favoreceu o desenvolvimento vegetativo das 4 características avaliadas no caso do cafeeiro. Então, sabe-se que matéria orgânica no solo, ele desempenha papel fundamental na nutrição do solo, pois ele atua no aumento da CTC, que é a capacidade de troca catiônica do solo, onde a grande parte absorvida dos cátions do solo, ele pode ser disponibilizado para as plantas em desenvolvimento. Além disso, as toras de madeiras, eles favorecem a microbiota do solo, que são as bactérias e os fungos, que eles são formadores de ácidos úmicos, cujo papel importante está na formação de grumos e macroporos, que esses são responsáveis por deixar, né, a terra mais fofa, e isso facilita a entrada de ar e de água no solo, o que, consequentemente, vai desenvolver melhor as plantas que estão nesse solo. Santos, 2018, em sua pesquisa, ele demonstrou que os teores de nutrientes no solo e sistema agroflorestal, eles não são limitantes para a produtividade da cultura, pois materiais ricos em NPK e demais elementos, ele pode ser obtido pelo nutriente da biomassa vegetal das plantas, aquelas usadas em consórcio nos cafeeiros, aquelas placenta ou plantas companheiras. Então, assim, uma vantagem do sistema citado pelo autor é a redução de 58,67% do consumo diário de água quando comparado ao sistema de produção convencional. Costa, 2020, ela observou que a presença de uma parcela com adubo verde favoreceu a produção de culturas em sucessão, de café, de feijão, milho e outras culturas em sistemas agroflorestais. E isso se deu pois a evolução positiva de atributos do solo para a matéria orgânica, ele contribui para que a produção seja favorecida com um teor de cálcio e pH. Eles ficam equilibrados. Sendo assim, apesar da cultivar ter tido a pior média da característica número de folhas em caso de vegetação, ela teve o melhor desempenho no campo nessa e em outras características analisadas e avaliadas. E a cultivar Bourbon, ela teve um comportamento intermediário. Ela só não teve a melhor média em relação ao número de folhas. E as cultivares PR-103 e a Topazio MG 1190, elas obtiveram as piores médias. Os canteiros largos, onde tem o maior aporte de material orgânico, ele proporcionou o melhor desenvolvimento para os cafés analisados. E seguido pelo canteiro estreito, e onde indica a importância dos canteiros agroflorestal no desenvolvimento inicial de mudas.
quando comparadas àquele sistema convencional conhecido, que, no caso, utilizamos o canteiro testemunha para representar o sistema convencional. Bem, minha consideração final o presente trabalho, ele apresentado, ele avaliou 4 cultivares de café. Então, a sugestão para pesquisas futuras é a avaliação de mais cultivares de café em Barra do Garças, Mato Grosso, para que se possa fazer uma comparação com as já feitas em meu trabalho. Outra sugestão é a avaliação dos cafés no período da chuva, pois é importante ressaltar, né, que o meu trabalho ele foi realizado no período da seca. Então, seria importante dar continuidade ao mesmo no período das águas. Como que essas plantas continuou, se a arara continuou evoluindo ou se teve queda, a fim de se obter mais informações conclusivas, né? E, além disso, foi-se avaliado apenas o desenvolvimento inicial. Então, é importante dar continuidade ao trabalho, podendo analisar outras etapas do ciclo de vida do cafeeiro, como a produtividade, por exemplo, para saber qual que é mais produtivo, porque eu analisei somente o desenvolvimento inicial deles. Aqui estão minhas referências e obrigado pela atenção de todos.